Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante que vocês compartilhem nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueçam de dar o like, pois assim o YouTube disponibilizará, por um período maior, o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos que nossos estudos normalmente são baseados nos livros o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Mas nesta oportunidade, o tema especial do mês é Meu Reino Não É Deste Mundo. E nós acompanharemos as reflexões de nossa irmã no ideal espírita, Maria Roma de Freitas, integrante do Lar de Teresa. Maria Roma, suas saudações iniciais. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui, presente com vocês, irmãos de ideal do Lar de Teresa. Vamos agora à nossa leitura inicial, dando prosseguimento. O jugo leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança em Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Esse texto consta do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 6, item 2, o jugo leve. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, mentores espirituais de nossa casa, agradecemos mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, estudando os Seus ensinamentos. Pedimos que todos nós possamos estar com as nossas mentes abertas para os ensinamentos que iremos ouvir na tarde de hoje. Envolvamos a nossa irmã Maria Roma nas nossas melhores vibrações. E assim, mestre querido, pedimos a sua permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Graças a Deus. Maria Roma abordará o tema especial do mês, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. Maria Roma, para nossas melhores vibrações, a palavra é sua. Obrigada. Então, meu reino não é deste mundo. Em que contexto Jesus pronunciou essas palavras? Está lá no Evangelho de João, quando, em diálogo com Pilatos, quando estavam ali fazendo o julgamento de Jesus, Pilatos pergunta para Jesus se ele é o rei dos judeus. E ele responde: Meu reino não é deste mundo. E Pilatos insiste: Então és rei. Ele diz: Tu o dizes. Mas meu reino não é deste mundo, porque se assim fosse, os judeus não me teriam entregado para essa situação. Então, meu reino ainda não é aqui. Então, meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, de onde será?
Então, pensemos um pouco. Reino. Reino é um lugar, normalmente um país, um estado, em que o governo que ali se estabelece é um governo em que um rei faz. Então, o reino é aquela instituição de povo com estado, país e o rei que governa. Então, Jesus, quando diz meu reino não é deste mundo, então é de um outro lugar. E ele, à época, não podia esclarecer isso mais, porque os judeus de então, que eram os primeiros a ouvirem a sua palavra, não tinham condição moral e intelectual de aquilatar o que é que Jesus dizia, o que é que Jesus queria dizer. Porque para os judeus daquela época, eles tinham uma ideia assim da vida futura, mas muito vaga. Eles acreditavam que existiam sim os anjos, que estes eram criaturas especiais, que eles tinham sido criados por Deus já perfeitos. E ignoravam, como hoje o Espiritismo veio nos elucidar, que todos os homens um dia podem ser anjos, uma vez que façam a sua trajetória evolutiva, que a condição de anjo é a condição de um espírito de luz, aquele que já fez toda a sua trajetória, que já se livrou de todas as suas impurezas e fez um desenvolvimento intelectual que o torna capaz de entender todas as coisas e a sua moral, com todas as virtudes em máximo grau que um ser é, possível de evoluir, de chegar a uma perfeição relativa, atingiu. Então, os judeus da época tinham sim uma ideia de vida futura, mas completamente vaga, completamente imprecisa. Então, Jesus apenas veio naquele momento trazer o conceito, estabelecer o conceito de que existe sim uma vida futura, mas não pôde esclarecer além disso. Então, para os judeus, por exemplo, o que eles pensavam em relação à lei de Deus, que se eles obedecessem à lei de Deus, a recompensa deles não estaria em um outro reino, estaria aqui na terra mesmo, tendo eles a supremacia em relação às outras nações, tendo as condições de vida terrena todas atendidas. Então, era assim o entendimento dos judeus em relação ao que eles esperavam do Messias, por exemplo. Eles esperavam que o Messias que viesse fosse aquele capaz de fazer com que a nação, então subjugada pelos romanos, pudesse voltar à condição de uma nação livre e, mais do que isso, que chegassem a ter a supremacia em relação aos outros povos. Então, Jesus, naquela época, disse: meu reino não é deste mundo, explicando naquele momento em que havia o diálogo dele com Pilatos, de que sim, ele era rei, e ele, nesse mesmo diálogo ele diz: eu não nasci, não vim à terra, a não ser por outra razão, a não ser estabelecer a verdade. Naquele momento também, isso pouco eco teve, não havia condição moral de entendimento das palavras de Jesus. Jesus queria dizer da verdade de tudo aquilo que nos cerca como seres em caminho da evolução. A necessidade de estar aqui muitas vezes, e isso ele já tinha feito esclarecimento relativo também quando da passagem com Nicodemos, quando ele disse que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Também ficava uma certa dificuldade para os judeus daquela época tudo entender. Basta que nós nos recordemos da resposta ou da réplica que Nicodemos deu a Jesus. Mas o nosso foco hoje, então, é em relação ao reino de Deus, ou o reino de Jesus não ser aqui da terra. Porque na terra de então e na terra atual ainda há uma prevalência, uma predominância da importância maior dos bens terrenos. Basta que nós nos observemos e nós vamos identificar que a maioria de nós ainda projeta todas as nossas forças, ou a maior parte das nossas forças, o nosso esforço maior é em relação a adquirir os bens materiais, a ter uma condição de vida material adequada segundo aquilo que nós definimos para nós mesmos. Estamos muito mais interessados em discutir
e participar daquilo que diz respeito à vida terrena no aspecto de escola, no aspecto político, no aspecto social, estamos muito mais atentos, em geral, às questões relativas à vida terrena. Que são importantes, a vida terrena é necessária, por isso nós estamos aqui. A vida terrena é o grande laboratório, onde nós viemos para cá para que nós possamos aqui experienciar tudo aquilo que nós, em estando fora da matéria, conseguimos compreender, aprender do que é necessário que nós façamos numa experiência material para que nós consigamos deixar para trás muitas das nossas inferioridades, que consigamos desenvolver grande parte das nossas virtudes com o esforço que cada um sabe que é preciso fazer estando aqui na vida de relação com os outros. Mas a vida material, sendo assim, dessa importância, não é mais importante do que a vida futura, ou a vida verdadeira, ou a vida espiritual. Sabemos que nós somos seres espirituais, que nós vimos lá do plano espiritual para ter essa experiência aqui na Terra, necessária. Mas que nós todos voltaremos à nossa vida de origem, à nossa vida espiritual, a vida futura que Jesus dizia. Agora, essa vida futura, plena de satisfação, de felicidade, de paz, nós alcançaremos depois de algumas encarnações. Não será necessariamente depois dessa que nós estamos, porque estamos, sabemos, no estágio da nossa evolução ainda mais próximo do início do que do final. Então, necessitaremos voltar muitas vezes aqui, já sabemos disso. Mas todo o esforço que nós fazemos para desenvolver as nossas virtudes, que todos nós, espíritos imortais, temos em potencial, que precisa do nosso trabalho, que precisam do nosso trabalho, do nosso esforço para serem desenvolvidas, é à medida que nós desenvolvemos as virtudes que nós vamos deletando, aniquilando, deixando para trás as nossas inferioridades, que são os vícios morais. Então, a vida futura deve prevalecer em relação à vida material, ou os interesses da vida futura. Devemos estar interessados, preocupados e fazer o nosso esforço em adquirir os bens materiais, sim, porque precisamos deles para a nossa sobrevivência. Mas o ponto é que muitas vezes nós vamos além daquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Por diversas razões, por diversos estímulos. Mas o que importa é que nós devemos saber que toda vez que nós direcionamos mais o nosso esforço para os bens terrenos, para as questões materiais, nós estamos deixando de lado aquilo que é o mais importante para nós, seres espirituais, imortais, que é a vida espiritual. Pensando naquilo que Jesus também nos disse, que nós devemos acumular os tesouros, mas aqueles tesouros que a traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, que são os aspectos da nossa vida espiritual traduzidos todos nas virtudes que nós devemos desenvolver. Então, Jesus, naquela época, se reportava a um povo que tinha as noções ainda muito rudimentares acerca da vida futura, e Jesus, sabia que em tempo futuro, aqui na Terra ainda, quando a humanidade tivesse um pouco mais madura, intelecto e moralmente, para receber mais informações, ele mesmo disse que pediria ao Pai que enviasse um Consolador, que nós entendemos ser o Espiritismo, que veio aclarar todas aquelas passagens de Jesus que nós não tínhamos tido condição anteriormente de entendê-las. E uma parte é essa, que o Espiritismo vem nos esclarecer sobre a vida futura. O que é essa vida futura? Como é estar na vida futura? Ninguém menos do que aqueles que daqui saíram, das últimas encarnações que nós temos notícias, e em estando no plano espiritual, em tendo sido preparados para isso, vem nos trazer, através da mediunidade, informações sobre a vida futura. E as informações são tão claras, tão precisas, tão detalhadas, que Allan Kardec diz, é como se alguém que não conhecesse um país qualquer,
alguém trouxesse uma descrição pormenorizada acerca da vida nesse país, com todos os detalhes. Então, que alguém que se interessasse em conhecer esse país, se lesse todo esse texto pormenorizado descrevendo a vida nesse país, faria uma boa ideia, se não a ideia correta, precisa, de como é que é a vida nesse país. E assim nós temos, através das mensagens trazidas para nós do plano espiritual, de diversos espíritos, em diversas condições, algumas condições mais infelizes, outras mais felizes, fazendo para nós o leque inteiro de o que é que está acontecendo no plano espiritual, como é que se vive lá. Então, toda essa informação, todo esse conhecimento que nos chegou e nos chega ainda através do Espiritismo, nos faz, diferentemente do passado, não ter razão para dúvidas acerca da vida futura. Mesmo para alguns, malgrado para alguns que relutam em conceber, em aceitar a vida futura, também por diversas razões, uns mais voltados para a vida material ainda, sem querer saber das consequências, que sabemos que é certo que existem das nossas ações, e não querem ignorar. Mas as informações são tão claras, precisas. Vários cientistas já dedicaram seu tempo para verificarem a veracidade dessas informações, fazendo comparações, fazendo pesquisas, buscando documentos que atestassem a veracidade das informações trazidas por espíritos que estão no plano espiritual acerca das suas últimas vidas, para que aquilo fosse uma credencial de fidelidade das informações que eles nos trazem. Então, alguém que esteja sem a má vontade de não querer entender e racionalmente considerando, não há como negar a evidência das informações que nos chegam acerca da existência, sim, de uma vida fora daqui, de uma vida espiritual, que tem diversos estágios, diversos estados, mas que nós certamente temos hoje um esquecimento temporário, por misericórdia divina, para estarmos aqui mais confortáveis e não sendo sempre nós mesmos nos impondo as recordações difíceis de experiências outras que nos prendessem, que nos fizessem estacionar em algum momento da nossa memória e não conseguíssemos avançar. Então, por misericórdia divina, nós temos esse esquecimento relativo, mas também por misericórdia divina, temos recebido informações precisas, informações variadas sobre a vida futura, a vida espiritual. E a condição que nós vamos ter nessa vida futura, nessa vida que nós todos vamos retornar, depende muito de como nós estamos hoje aqui na vida material, aproveitando ou não o tempo concedido por Deus a nós, em cada encarnação que nós temos aqui, nessa não é diferente, para que nós aprendamos com Jesus, como ele mesmo diz na passagem que foi lida: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e assim serão consolados. Porque é Jesus o caminho, ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto nós não tivermos isso, não apenas na nossa esfera intelectual, mas trazendo isso, introjetando isso na nossa forma de ser, para que a nossa conduta traduza tudo isso que Jesus nos disse, nós vamos aproveitar menos o tempo aqui. Mas se nós tivermos já um amadurecimento moral, entendimento de que é apenas através do que Jesus nos colocou, do que Jesus nos exemplificou, que nós vamos fazer o avanço no desenvolvimento nosso de seres espirituais que somos, nós não seguiremos de uma maneira mais efetiva. Assim, o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz acerca dessa vida futura tira aquele tônus, aquele esforço que nós não conseguimos fazer por duvidar dessa vida. Mas uma vez que não exista mais dúvida sobre a vida futura, fica muito mais fácil nós nos esforçarmos e lutarmos contra as nossas inferioridades, que são, como muitos dizem, os pecadinhos favoritos
ou ainda os vícios morais que todos nós ainda portamos, que nos fazem estacionar, ou, se não nos estaciona por completo, impedem que nós avancemos de maneira mais célere, mais efetiva, rumo à busca da nossa perfeição. E nós não vamos evoluir apenas dizendo ou sentindo ou tendo a vontade de se melhorar. É preciso que nós nos exercitemos. Exercitemos em fortalecer, em construir primeiro e fortalecer todas as virtudes. Como é que eu deixo de ser egoísta? Buscando e agindo com altruísmo, com benevolência, com a caridade, porque assim eu estarei desenvolvendo a virtude que vai fazer com que se anule aquele vício moral. Então Jesus revelou para nós a existência dessa vida futura, e o Espiritismo vem e aclarou com detalhes claríssimos como é que se dá essa vida futura, e ainda assim, alguns de nós, em tendo conhecimento, muitas vezes, de novo, por esses vícios morais, pelos hábitos arraigados, patinamos e não vamos à frente. Então, Joana de Ângeles traz para nós no livro Lampadário Espírita uma mensagem sobre como é que é essa nossa passagem aqui em relação a ascender, porque viemos aqui para seguir em frente, avante e para o alto, como sempre dizemos. Então, ela nos diz que é uma árdua ascensão, e nós sabemos disso. Não é fácil fazer o que nós devemos fazer, o que viemos fazer aqui na Terra, que é nos livrar das nossas imperfeições. Exige esforço com afinco, exige continuidade dos nossos esforços. Então, ela nos diz que, muitas vezes, com o Evangelho, nós nos colocamos numa condição de muitos propósitos bons. Temos vontade de agir segundo aquilo, ensaiamos as nossas ações dessa forma, mas que os contextos que nós precisamos ainda, muitas vezes são tão contrários a isso, que é um antagonismo tão grande em relação àquilo que nós lemos, nós aprendemos, nós desejamos, mas que chega na hora da vida de relação com aqueles com os quais nós estamos aqui em aprendizado, parece ser tudo tão diferente do que nós lemos e aprendemos, que abate sobre nós um desânimo, que abate sobre nós um desalento. E muitas vezes nós perdemos a força de que nós precisamos para seguir à frente, apesar de tudo isso. Porque imaginemos como que nós vamos desenvolver a virtude da paciência se nós não estivermos nos relacionando com alguém ou com alguéns que nos façam, que nos demandem paciência. Se nós não estivermos convivendo e relacionando apenas com pessoas que pensam como nós, agem como nós, são muito similares a nós, estamos ali bem similares no patamar evolutivo, o que vai exigir de nós em termos de paciência? O que vai acrescentar para nós em termos de benevolência ou de humildade? Então, nós estamos nos contextos significativos e necessários para que nós consigamos fazer essa evolução. E mais, sabemos também por Jesus que nós somos o resultado das nossas obras. E ele nos disse: a cada um segundo as suas obras. O que hoje nós vivenciamos de mais difícil, de mais desafiador, é resultado dos nossos equívocos do passado. Se temos hoje a certeza da vida futura, sabemos que esse momento presente é para que nós o aproveitemos, dando conta de reparar os equívocos em que incorremos no passado e ainda dando um passo à frente. Então, Joana de Ângeles, nessa lição dela em Lampadário Espírita, que nos fala sobre essa árdua ascensão, é árdua porque nós estamos reparando equívocos do passado e, ao mesmo tempo, sendo provados em relação àquilo que nós já conseguimos desenvolver. Vamos ver, não é assim aqui nos nossos procedimentos de educação?
dá-se a lição e depois cobra-se um teste para ver se nós realmente aprendemos a lição. O nosso teste em relação à nossa evolução é todo dia, toda hora, em todas as situações em que nós vivemos. A maior parte das situações que nos envolvem são situações desafiadoras dentro do nosso lar, nos nossos ambientes de trabalho, em qualquer outro contexto social, na vida pública, numa fila de um supermercado, por exemplo, numa fila de uma farmácia. Estamos sempre sendo desafiados. É para que nós tenhamos as oportunidades durante todo o tempo em que nós estamos aqui para serem utilizadas. Ainda não conseguimos fazer uma utilização 100% de todas elas, mas a misericórdia divina nos renova essa possibilidade a todo segundo. E é então nisso que Joana de Ângeles nos alerta, que embora conflitue aquilo que nós lemos, aprendemos do Evangelho, com aquelas situações que nós vivenciamos, com um ou outro querendo tirar vantagem de tudo, querendo passar o outro para trás, um outro que é preguiçoso, não faz a sua parte, é um trabalho conjunto, mas tem aquele ou aqueles que não fazem a sua parte, sobrecarregando aqueles outros, ou em situações familiares em que também começam alguns a deixar os seus postos e deixa que apenas um se sobrecarregue com tudo aquilo que precisa ser organizado dentro de uma família. Então, Joana nos alerta para que essas situações, apesar do desafio que elas representam para nós, não sejam as situações que nos façam perder a oportunidade por nós desistirmos. Ela lembra para que nós, mais uma vez, com o exemplo de Jesus, nos fortaleçamos, como é que foi o cenário que Jesus viveu? Quais eram os contextos dele aqui enquanto encarnado? Quem eram os seus discípulos? Os seus discípulos viviam sempre em harmonia? Viviam sempre, todos eles, se direcionando para o mesmo ponto, da mesma forma? Não. Havia entre eles, muitas vezes, muitas disputas em relação ao amor de Jesus. Cada um deles queria ser o predileto de Jesus. E se esqueciam do que ouviam da boca do Mestre: amai-vos uns aos outros. Servir ao outro, e Jesus mesmo se exemplificava, ele servia a todos, mas ainda assim tinha dificuldades. E ainda aqueles que estavam mais próximos de Jesus, muitas vezes também deslizaram. Pedro deixou-se tomar pelo espírito das trevas, apesar da convivência tão próxima de Jesus. Judas, mais preocupado com questões materiais, também se equivocou e levou Jesus ao caminho que nós todos já conhecemos. Então, todos aqueles que cercavam Jesus estavam ainda em condição de mais inferioridade e traziam e faziam aqueles contextos desafiadores que o próprio Jesus, um espírito de luz, um espírito sabedor de todas aquelas coisas, ele teve a paciência, a tolerância e a benevolência que nós precisamos aprender a ter e que nem sempre conseguimos porque é muito desafiador ainda. Mas, conforme está na questão bem conhecida nossa de O Livro dos Espíritos, a questão 625, quando Allan Kardec pergunta qual seria o tipo mais perfeito para que o homem se utilizasse como referência. E os espíritos respondem simplesmente Jesus. E alguns argumentam em relação a essa resposta, mas Jesus é um espírito puro, eu estou bem longe de ser um espírito puro. Mas Jesus é a meta. Ele é o ponto onde nós devemos chegar. Não faremos essa chegada nesse ponto numa única encarnação ou nessa em que estamos, mas sabemos que temos que fazer os passos, de dar os passos necessários para chegar até lá. Enquanto nós não colocarmos para nós esse referencial, vamos nos perder por aí em algumas experiências que certamente trarão algum ensinamento para nós. Mas, a partir do momento que nós nos dizemos cristãos, acreditamos na vida futura, sabemos que Jesus, que dizia, né, meu reino não é deste mundo, mas é ele o governador do planeta Terra, ele está aqui conosco,
para nos auxiliar em todas as nossas necessidades. Ele disse que nunca nos deixaria sós e que enviaria o Consolador para nos fazer relembrar as suas palavras, os seus ensinamentos e muito mais, que é o Espiritismo que nós consideramos. E todas essas informações que vieram bem arrumadas, sistematizadas pelo Espiritismo, hoje nós vemos serem também veiculadas através de outras filosofias, através de experimentos científicos, para que se fortaleça o Consolador. Não é que é só o Espiritismo que pode nos trazer isso, é toda uma programação orquestrada pelo governador do planeta, que é Jesus, para que nós tenhamos a melhor condição aqui de nos focarmos na vida futura. Ao focarmos na vida futura, nós estamos buscando agir e ser conforme o exemplo de Jesus. E é assim, então, que Joana de Ângeles, nessa lição, nos sugere. Ela diz: arma-te de amor por todos, todos, e veste-te com as malhas fortes da fé. As frases de Joana de Ângeles são muito densas, mas ao mesmo tempo muito clareadoras. Então, arma-te, quer dizer, a sua arma, a forma de você lutar, a forma de você buscar a sua melhoria é o amor por todos. Arma-te de amor por todos. E todos aqui é o problema para nós, porque temos aqueles com os quais nós convivemos que sentimos aversão, que sentimos animosidade, não por acaso. Certamente temos experiências pregressas, conjuntas, que nos deixaram esse ranço, essa memória que não é lúcida, mas que nos faz sentir mal ao estarmos perto de determinadas pessoas. Mas são essas aquelas que representam o maior desafio e também o maior potencial de avanço nosso. Por isso, Joana nos diz: arma-te de amor para com todos. E o amor aqui, como Allan Kardec também nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai-vos uns aos outros, ou, desculpe, amai os vossos inimigos, ele explica que não é a mesma forma de amor que eu tenho para uma pessoa que eu já tenho afinidade, que eu tenho, pela conquista mútua, um bem-estar na convivência. Não é a mesma forma, mas basta que eu olhe para aquele a quem ainda eu não tenho essa mesma sensação, o mesmo sentimento, olhar para aquele como um irmão, que também está em jornada evolutiva, que tem dificuldades tantas quantas nós próprios temos, que precisa de ajuda tanto quanto nós precisamos, e que pelo menos, se nós não podemos estar mais próximos e conviver bem, que nós enviemos para essas pessoas vibrações de paz, de felicidade, de tranquilidade, de saúde, porque é assim que nós vamos construindo esse amor que Joana de Ângeles nos diz para nós nos armarmos dele. E diz mais: veste-te com as malhas fortes da fé, porque sem a fé nós não conseguimos sustentar os nossos propósitos e as nossas propostas de melhoria. Porque sem isso, se nós, por exemplo, duvidamos que existe a vida futura, para que eu vou fazer isso se não existe mais nada depois daqui? Se eu, cristão, acredito que tem uma vida futura e esclarecida está essa vida futura pelo Espiritismo, eu tenho que buscar fazer o meu dever de casa. Por isso ela diz: veste-te com as malhas fortes da fé. É nós nos lembrarmos a todo momento desses esclarecimentos para que nós tenhamos condição, sim, intelecto e moral, para sustentarmos a nós próprios nas nossas lutas. E ela continua: ritima teus passos, melhor dizendo, ao compasso da verdade. A verdade aqui ela colocou com letra maiúscula, Jesus. Então, ritima os teus passos ao compasso da verdade. E ainda ela nos diz: não estaciones para arrolar apontamentos negativos e nem falhas alheias. Que é o que nós fazemos muitas vezes, nós paramos o que nós devemos fazer de ações boas para fazer uma lista de apontamentos negativos, sempre em relação aos outros. Fulano é isso, aquilo outro, fulano fez aquilo, aquilo outro. Eu estou nesse momento arrolando apontamentos negativos.
ou até que o governo, o vizinho, a via pública fez tal que eu não gostei. São apontamentos negativos que não nos trazem nada de positivo. Então, ela diz que nós não estacionemos, ou seja, não desperdicemos o nosso tempo, não paremos para fazer isso, e nem das falhas alheias, que também nós estamos a toda hora apontando. Então, ela nos diz, em relação a essa ascensão árdua, para que nós consigamos realmente aproveitar esse tempo aqui, visando a vida futura, que nós façamos isso, retimar os nossos passos ao compasso da verdade. De novo, olhando para Jesus como modelo e guia para as nossas próprias ações. E aí, uma coisa que ela vai fazendo aqui no texto dela é que nós sempre fazemos, nós esperamos sempre que o outro tome a primeira atitude boa. Queremos que o outro faça, que o outro se aproxime, que o outro se melhore. E ela diz: "Sê tu quem exemplifique, ame e viva o Evangelho." Sê tu quem exemplifique, ame e viva o Evangelho. É a exortação que a benfeitora Joana de Ângeles nos faz. E termina dessa forma: faze a tua parte da melhor maneira possível. Faze a tua parte da melhor maneira possível. É simples. É difícil ainda para nós, mas é simples. Não esperemos pelos outros para que nós consigamos garantir a nossa vida futura. E ao tomarmos essa atitude, podemos registrar, faremos com que o outro que está à nossa volta mude também, porque o bem contagia. Nós temos exemplos disso vários na história, se nós observarmos melhor as nossas vidas, as vidas daqueles que estão à nossa volta. O bem contagia. Não por acaso, então, está Joana de Ângeles aqui a nos dizer: sê tu quem exemplifique, quem ame, quem viva o Evangelho. Não espere o outro dar o primeiro passo ou dizer a primeira palavra. Sejamos nós, porque assim termina como ela diz, né? Faz da melhor maneira possível a tua parte. Porque do outro nós não responderemos, responderemos de nós mesmos. Então, meu reino não é deste mundo, esclarecido está para nós que existe a vida futura sem nenhuma sombra de dúvidas, que nós estamos aqui num estágio evolutivo necessário, encarnação num corpo material, para que nós possamos aqui, laboratório maior que é a Terra, esse planeta ainda de expiações e provas, em transição para o mundo de regeneração, mas que nós próprios estamos aqui na nossa transição. E é apenas sabendo com certeza dessa vida futura que teremos mais condição de seguir os conselhos de uma benfeitora como a Joana de Ângeles. Faze a tua parte da melhor maneira possível. Que fiquemos com Jesus para que possamos avançar sempre. Agradecemos a nossa irmã no Ideal Espírita, Maria Roma de Freitas, que nos brindou com essa brilhante exposição, consistente e esclarecedora. Agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção e relembramos, você gostou? Então deixe o seu like e compartilhe. Renovamos o convite. Estejam conosco novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando prosseguiremos, agora será dezembro, então os temas referentes ao Natal de Jesus. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre amado, médico das nossas almas, agradecemos por mais essa oportunidade de encontro para estudarmos o seu Evangelho. Quanto aprendemos, quanto fomos esclarecidos e que possamos nos esforçarmos cada vez mais para colocarmos em prática tudo aquilo que temos ouvido, estudado, aprendido. Obrigada por tudo, Senhor Jesus, e pedimos que nos envolva a todos e também pedimos permissão para darmos por encerrado
os estudos do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.